Bom, meninos e meninas, hoje a gente vai ver, né, um dos principais ciclos aí que a gente tem na termodinâmica, né? A gente viu o ciclo de Carnot, que é um ciclo que tem o maior rendimento teórico, e hoje a gente vai ver o ciclo Rankine, né? Ele cai bastante aí quem for fazer um concurso, né? Quem for trabalhar para estudar, né, para fazer um concurso, ou até mesmo a prova, né, do ENAD, né, em provas cai bastante ciclo Rankine devido à sua importância, né. O ciclo Rankine, ele ainda é um ciclo ideal, né, é um ciclo aí que a gente não vai ter ele na prática, né, no campo, no trabalho, né, como engenheiros, a gente nunca vai conseguir chegar à eficiência de um ciclo de Rankine. E ele, porém, ele vai ter uma eficiência menor do que a eficiência de Carnot, né? A gente vai ter que a eficiência de Carnot, né, ela vai ser maior que a eficiência do ciclo Rankine e, por sua vez, a eficiência de um ciclo Rankine, ela vai ser maior do que a eficiência de um ciclo real. E por que a gente tem esse ciclo Rankine e esse ciclo intermediário? Aí a gente vai entender um pouquinho, eu coloquei aqui as principais diferenças, né, em relação ao ciclo de Carnot, né? Então, o ciclo Rankine, a primeira coisa que a gente tem que saber é que ele só é válido para potências de vapor, né? E quando a gente fala de potências de vapor, a gente está falando, por exemplo, de um esquema de uma hidrelétrica, né? Gerando aí onde que eu tenho minha turbina, que vai me gerar, né, uma potência líquida, que é o objetivo dessa turbina. E aí a gente vai ter que ele vai começar aqui na bomba, né? Então ele vai ser comprimido, né? No caso aí, se a gente estiver trabalhando com água, né? A maioria dos ciclos Rankine trabalham com água, ciclos de potência vapor, né? E aí ele vai aumentar, né? De 1 para 2, a pressão aqui vai aumentar e, consequentemente, a temperatura ela aumenta um pouco também quando passa pela minha bomba. Esse processo, a gente pode falar, ele é similar, né, ao ciclo de Carnot, é um processo adiabático e reversível, o que vai fazer dele ser isentrópico também pela segunda lei, como a gente viu, né? Depois que ele passa para a bomba e é bombeado, ele é comprimido esse fluido, né? Ele vai passar pela caldeira. Aonde que o meu processo de 2 para 3, ele tem pressão constante. Então, pressão em 2 vai ser igual a pressão em 3. Então, aqui vai ser um processo de transferência, né, de calor a pressão constante, né? E é importante a gente mencionar também que aqui ele vai receber calor, né, da minha fonte quente. Então, ele recebe aqui o QH para fazer que meu fluido líquido da fase líquida vire vapor, né? E aí depois, então, meu fluido com uma carga energética alta, né, com alta pressão aqui, né, ele ainda, a temperatura dele ainda pode ser aumentada de 2 para 3, ou ela até pode permanecer constante, depende do problema, ele vai expandir, né, porque como ele tem uma alta energia, né, que ele está elevado a pressão, elevada a temperatura, ele vai expandir, passa para a turbina, vai me gerar aí uma potência, e aí a pressão em 4, né, vai cair e, consequentemente, a temperatura também do meu sistema vai cair. Esse processo de 3 para 4 vai ser também um processo adiabático, a turbina é considerada adiabática, né, irreversível, porque o ciclo de Rankine, ele ainda é um ciclo ideal, né, ele ainda é um ciclo teórico, né, e depois a gente vai ter de 4 para 1, ele vai passar para o condensador, aonde que a transferência de calor vai acontecer a pressão constante também, né? E aqui ele vai ceder calor para o meio ambiente, né? Ou para outra fonte, para o rio, para um lago, né? Para o mar, né? E aí aqui ele vai me liberar um trabalho, né? Esse esquema que eu desenhei para vocês, pessoal, quem não percebeu ainda, né? Vou colocar aqui no cantinho. Ele nada mais é do que o esquema que a gente viu de um motor térmico, né? Então, quando eu tenho um motor térmico, a gente recebe calor, né, da minha fonte quente, que seria lá o QH. Para isso, eu gero um trabalho, eu gero uma potência, ele não pode funcionar com 100% de eficiência, né? Enunciado de Kelvin Planck, ele joga o QL para o meio ambiente. Então, quando a gente fala de um ciclo Rankine, necessariamente ele só é válido para um motor térmico,
né? Ele não é válido para uma bomba de calor nem um refrigerador, apenas um motor térmico, tá bom, pessoal? E aí entra a diferença dele, né? Eu vou desenhar o ciclo de Carnot aqui primeiro, para a gente tentar entender isso melhor. O ciclo de Carnot, ele tinha mais ou menos esse aspecto aqui, ó, né? Vocês fizeram alguns exercícios com isso aí, onde que aqui era a bomba, né? O meu processo, ele é isoentrópico, né? Trabalhando com eixo de entropia. Depois, a entropia dele vai aumentar, porque ele vai passar pela caldeira. E depois, ele vai expandir, vai ser isentrópico de novo, vai trabalhar aqui com uma outra pressão, né? Vou colocar as linhas de pressão aqui em lápis, né? Colocando dessa forma assim, ó, em lápis, tá? E aí depois ele tem um condensador onde que ele reduz a entropia do sistema, né? Falando do sistema, porque do processo como um todo relacionado ao meio a gente viu que aumenta, mas do sistema ele vai diminuir no condensador. Esse era o esqueminha que eu desenhei de vermelho se eu tivesse aí o ciclo de Carnot, né? Se eu estivesse trabalhando com Carnot. Qual que é a diferença do ciclo Rankine para o ciclo de Carnot? Por que a gente está estudando ele? O que acontece? O ciclo de Carnot, quando ele entra aqui na minha bomba, ele entra saturado. Então, ele entra com um título aí de 1, de 0,1, de 0,2, 10, 20%, 15%, 5%. Então, acaba que entra na minha bomba vapor de água, né? Um pouco de vapor de água e líquido, né? E aí, o que acontece? A gente começa a ter problema de cavitação na hora que faz esse bombeamento. Porque eu estou entrando com duas fases na minha bomba, né? Isso aí é ruim, é prejudicial para o meu processo. O processo de corrosão, ele é acelerado com isso, né? Além do processo de cavitação. Então, o que o ciclo de Rankine faz? Ele aproxima do ciclo real e coloca esse ponto exatamente aqui. Ele coloca o ponto 1, aonde que o meu título, necessariamente, para todo ciclo que eu tiver de Rankine, ele vai ser 0. Meu título 1, ele é 0. Ou seja, ele vai ser líquido saturado, né? Isso é necessariamente. Na prática, o que a gente faz? Para a gente evitar o desgaste da bomba, né, que ela sofreu processo de cavitação, corrosão, a gente pega esse ponto e a gente trabalha com ele aqui embaixo, né? A gente traz ele para líquido comprimido, para eu que garantir que tudo que vai entrar na minha bomba, né, tudo que estaria entrando na minha bomba vai ser aí líquido comprimido e eu não vou ter chance nenhuma de entrar vapor. Então, o ciclo Rankine, ele se aproxima mais de um ciclo real porque ele já considera esse ponto como líquido saturado com meu título igual a 0. E aí, ele vai fazer, né, uma compressão, né, que vai ser, necessariamente, vai ser uma reta também, que ela vai ser adiabática e reversível. Então, vai tornar esse processo isoentrópico. Então, eu vou ter o meu ponto 2 aqui, ó, no meu ciclo Rankine. Vai ficar dessa forma aqui que eu coloquei para vocês, correto? A pressão, ela é constante, né? Então, aqui, ela vai fazer a pressão constante até chegar no ponto 3. O ponto 3 do ciclo Rankine, ou ele pode ser igual a Carnot, então, se não me falar nada, eu vou considerar X3 igual a 1, aonde que ele é vapor saturado, mas ele pode também obter outra configuração, que é ser vapor superaquecido, né? Para que ele vai ser vapor superaquecido, na maioria das vezes, né? Que o ciclo Rankine considera isso. Se ele for vapor superaquecido, ele vai vincar no 3'. Observe que eu estou sempre andando na mesma curva, né? Que é a curva da minha pressão, que é a curva que a gente chama de pressão de alta. Aqui é a curva de baixo, que a gente chama de pressão de baixa. Por que isso? Porque eu falei que P2 é igual a P3 e a gente tem que P1 é igual a P4, né? Transferência de calor a pressão constante, processo de 4 para 1, né? Então, o ciclo de Rankine, assim como o ciclo de Carnot, a gente trabalha com duas linhas apenas de pressão, minha pressão de alta e a minha pressão de baixa, né? E para que às vezes ele faz esse processo aqui de vapor superaquecido? Porque ele vai expandir, pessoal, ele vai expandir também isoentropicamente, né? Porque a minha expansão de 3 para 4, a gente viu que ela é adiabática e reversível. E se ele expandir nesse ponto aqui, ó, né, que poderia ser o 4 ou 4' do ciclo de Rankine, quando ele expande aqui,
eu tenho que a turbina, ela expande vapor mais líquido, que dá o mesmo processo que dá na bomba, que é o processo de cavitação. A gente tem um desgaste aí do nosso equipamento, que também não é legal para o meu processo, né? A gente vai ter que a vida útil do equipamento vai ser reduzida se eu estiver expandindo líquido e vapor dentro da minha turbina, né? Lá nas minhas palhetas da minha turbina. Então, normalmente, a gente dá um grau de superaquecimento, que a gente fala, né? O grau de superaquecimento seria essa diferença daqui para cá, né? Que eu tô, por exemplo, se para essa temperatura aqui de saturação ela vale 20, eu dou um grau de superaquecimento de 10, então ele vai para a pressão que eu estou trabalhando, ele vai para 30 graus, né? A gente até observa aqui, ó, que a temperatura vai aumentar. Então, quando a gente falar em grau de superaquecimento, eu estou falando o aumento que vai ter em relação ao ponto de saturação, o aumento de temperatura que tem em relação a esse ponto aqui. E quando a gente dá esse grau de superaquecimento, quando ele expande, muitas vezes ele já expande aqui, ó, ele expande o vapor saturado, né? Então não teria esse problema mais, né? A gente resolveria esse problema aí, certo, pessoal? Então, as diferenças principais que a gente tem que saber do ciclo Rankine em relação ao ciclo de Carnot está relacionado com o ponto 1 e está relacionado com o ponto 2. E aí a gente vai ter esse novo gráfico aqui, né, que é o que eu desenhei de azul, que é para o ciclo Rankine. O ciclo Rankine depois ele volta aqui, né, a pressão constante, né, e aí ele vai passar para o condensador e vai ceder calor, certo? Esse é o ciclo Rankine. Aqui tá a eficiência dele, né, que vai ser a mesma de Carnot, né, vai ser parecido com a de Carnot, desculpa, né, não vai ser a mesma. A eficiência dele vai ser, qual que é o objetivo desse ciclo? É o trabalho ou a potência, para isso eu tenho que pagar QH. Só que aqui agora eu tenho o trabalho da bomba, né, então eu vou ter o trabalho da turbina mais o trabalho da bomba, que a gente vai descontar um pouquinho em algumas literaturas. Como o trabalho da bomba ele é negativo, da turbina é positivo, é o que eu falei que a gente vai descontar um pouquinho. Só que às vezes ele tem um valor tão baixinho, o trabalho da bomba aí, por exemplo, é 10 e o da turbina é 1000, algumas literaturas nem consideram o trabalho da bomba. Mas aqui agora a gente vai começar a considerar ele, né? Que ele vai reduzir um pouquinho a eficiência do nosso ciclo. E o ciclo de Carnot, só para relembrar, né? Seria trabalho sobre QH, aproximando das temperaturas, a gente vai ter QH menos TL sobre TH, né? Esse seria aí o ciclo, a eficiência por Carnot, seria basicamente esse esquema. Aqui, pessoal, coloquei para vocês, né, um exercício que eu queria que vocês tentassem resolver. Vou resolver ele daqui a pouquinho, mas eu queria que vocês tentassem sozinhos resolver esse exercício aí da aula de hoje para ver se realmente compreenderam a matéria. E depois vocês olham a resolução, né? Tentem fazer primeiro, depois olhem a resolução.